Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, pessoal. Tudo bom? 10 anos de Final Cut Pro 10, o software da Apple que revolucionou a edição de vídeo, completa 10 anos de sua última grande e polêmica mudança. E para conversarmos sobre o nosso querido Final Cut, nós temos aqui os editores João Velho. Salve, galera. Que prazer estar de volta aqui. Rodrigo Rocha. E aí, meu povo, tudo tranquilo? Prazer estar de volta também para conversar com vocês. E o nosso Avidman, que vai dar aqui o contraponto, não vai deixar a gente ser muito fanboy, Marcelo Porto. Fala, galera, tudo bem? Bom estar sempre aqui com vocês. O episódio é patrocinado pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a maior escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com o suporte direto dos professores, além de poder acessar todo o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbal, Premiere, DaVinci, Final Cut e das mais diversas áreas do audiovisual. Ela é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com os professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Acesse agora mesmo avmakers.com.br e garanta sua assinatura por apenas R$ 99,00 mensais. Mas esse valor só é possível se você usar o cupom exclusivo do podcast Sala de Edição, o cupom SALA99. E para usar o cupom é muito simples. Entre no site avmakers.com.br, faça a sua assinatura e na hora do pagamento adicione o cupom SALA99 para garantir o seu desconto. Este é mais um benefício da AV Makers exclusivamente para você, ouvinte do podcast Sala de Edição. Pessoal, nós estamos gravando esse episódio aqui na véspera do aniversário do Final Cut 10. Para vocês terem um contexto, para quem não acompanhou exatamente, ele foi lançado na App Store no dia 21 de junho de 2011. Então a gente está aqui no dia 20 gravando esse episódio para discutir o que foi, né, esse lançamento, como é que foi essa transição, o que aconteceu ali naquela época no mundo da edição de vídeo, o que aconteceu pessoalmente com cada um de nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, se a gente adotou, se a gente não adotou, como é que foi aí essa passagem. E só para vocês terem contexto, para quem não acompanhou muito, o Final Cut foi lançado na NAB, aconteceu um evento da Apple na NAB, que é o evento dos broadcasters, né, da indústria de televisão lá dos Estados Unidos. Isso aconteceu em Los Angeles, em abril de 2011, e ali foi anunciada a passagem do Final Cut 7, que existia na época, que a gente chama aí de Final Cut clássico, que foi do Final 1 até o 7, e aconteceu essa passagem, esse anúncio aí pro 10. Vocês já ouviram provavelmente falar sobre a polêmica do nascimento do Final Cut 10, eu acho que a gente nem precisa entrar tanto nisso aqui, porque a gente tem outros episódios do podcast falando desse assunto, especialmente o nosso episódio 3. Se você voltar lá atrás, no Off the Tracks, a gente entrou bem a fundo nessa questão da polêmica, a gente obviamente vai tocar aqui, mas não precisamos nos aprofundar. Então, para começar o nosso papo aqui, eu queria perguntar para vocês, como é que vocês entraram em contato com o Final Cut 10? Como é que foi essa experiência da mudança? Todos vocês já editavam no Final Cut clássico na época. Como é que foi para cada um de vocês? Resumindo, é tipo assim, é que nem o 11 de setembro, né? Onde é que você tava quando foi lançado o Final 10? É meio isso, Eu né? lembro claramente o vídeo, cara. Eu tava trabalhando numa TV específica aqui do Rio, a HIT, e eu lembro do vídeo vazando no YouTube e o pessoal assistindo, o pessoal empolgadaço lá. É exatamente isso. Foi tipo 11 de setembro, a gente sabe onde tava. Não sei se o resto do pessoal concorda. João Velho, como é que foi esse contato aí com esse lançamento? O Final Cut Pro X, ele foi surgindo aos poucos, né? Ele, na verdade, não foi lançado de repente. Ele foi precedido de uma série de rumores alimentados por alguns caras que ensinavam Final Cut Pro clássico,
né? E teve reuniões em que a Apple mostrou o software na moita para esses caras e acabou vazando uma coisinha ou outra. Então, a gente foi conhecendo ele mais pelo que a gente não sabia do que pelo que a gente já sabia. Mas a gente já sabia que ia ser uma coisa muito diferente. E aí, quando veio, né, foi realmente aquele choque. E eu confesso para vocês que ali pelo terceiro dia de choque, eu me senti assim, traído. Assim, eu me senti assim, cacete, acabaram com a minha brincadeira. Mas vocês sabem que eu tinha, né, essa responsabilidade de resenhar. Era uma coisa natural para mim e eu recebia o software, inclusive, da Apple, né, para poder fazer a análise. Nesse caso, eu comprei o software, eu achava muito barato. E aí, quando eu comecei a escrever a resenha, aí eu comecei a perceber que a coisa não era como eu tinha imaginado inicialmente, como quase todo mundo imaginou. Eu percebi que o software tinha uma personalidade e que ele tinha alguma coisa a fazer, né? Ali o nosso caminho, né? De edição, de montagem, não sei. Que tinha outras ideias ali por trás. Ou não, que tinha outras ideias. Você viu positivamente, então, quando você sentou para olhar? A palavra, assim, fundamental era promissor, né? Extremamente promissor. Ousado e extremamente promissor. Mas, assim, não dava para encaixar em nenhum fluxo de trabalho profissional naquele momento. Ele praticamente foi lançado como uma espécie de desenho, assim, básico. Ele era um beta, né? No momento que ele foi lançado, realmente eles se adiantaram demais. Até tem um papo, eu acho que até no filme Off the Tracks falam isso, no documentário, de que o Steve Jobs, alguém falou pra ele, olha, se você demorar pra lançar, vai acabar perdendo o mercado. E ele mandou lançar antes da hora e acabou perdendo naquele momento ali, né? E eu lembro, essa coisa de ser beta, é que ele não retinha in e out. Você fazia in e out num clipe, na hora que você voltava pra aquele clipe, ele não lembrava mais do in e out. Tava bem cru, realmente, ali em 2011. O basicão, então, ele não fazia, né? Ele ainda não tinha multicam. O multicam só foi lançado, se não me engano, 3 versões depois, no 10.03. Tinha realmente um monte de coisa faltando naquele momento. Não, ali. foi uma lambança. Inclusive, vale ressaltar aqui, o Marcelo já falou, mas tem o episódio Off the Tracks lá, o terceiro episódio, que acho que não é esse nome, né? A gente pôs algum outro nome em português. A grande mudança, mudança radical. A revolução radical, isso, a mudança radical do Final Cut. Que é a tradução do filme. Mas lá tem o link do documentário, a gente pode colocar aqui de novo o link, né, Marcelão? É muito bom esse documentário, dá pra entender bem ali todo esse contexto da época que fala bastante disso. Mas eu queria aproveitar, o Rodrigo fez o comentário. E onde é que você tava, Rodrigão, quando lançou o Final 10? Como é que foi pra você? Eu estava numa filial de uma sede mundial, onde se produziam várias publicações em língua de sinais, em vídeo. Se estabeleceu tudo no Final Cut 7, né? E aí eles tinham dezenas de máquinas lá para poder trabalhar bem esse fluxo de produção, né? Imagine uma biblioteca com 100 livros que você, de português, tem que fazer em libras. Então, você tem que fazer toda a programação de cada title que ia entrar. E isso vinha lá de fora, num guideline que você tinha que seguir. Tudo estava baseado no Final 7. Então, não teve nem como ele ser introduzido naquele momento, naquele ano, dentro do workflow de uma produtora grande, para que a gente pudesse experimentar. E a sensação, quando eu vi, foi aquela coisa assim, peraí, mas isso aí não é o iMovie? Eu nunca tinha visto o iMovie, nunca tinha aberto o iMovie, apesar dele estar ali na máquina que eu trabalhava. Quando eu bati o olho assim, veio na minha mente assim, peraí, tá muito simples. É só isso que tem na interface, não tem mais nada? Então, nesse primeiro momento, lá em 2011, foi essa impressão de que era uma mudança ou uma bifurcação, que viria o Final Cut 8, 9, 10, e aquele Final Cut X era talvez uma outra linha que ia seguir, né? Mas as coisas não foram bem assim que aconteceram, né? E o Rodrigão que conheceu a gente, né, Marcelo? Por conta do Final, você ouviu esse episódio, inclusive, que a gente fez referência, né? Teve um crossover com alguns outros podcasters, né, que vocês fizeram. Eu vi que vocês eram um dos únicos ali daquele, vamos dizer assim, daquela rinha de
de editores que estavam usando o Final Cut ou falando do Final Cut e parecia que eu tava encontrando a verdade, o caminho, a vida, né? Caramba, tem mais gente aqui no Brasil que fala sobre Final Cut. Peraí, deixa eu ver esses caras aqui. Então foi nesse caminho aí que eu comecei a ouvir, né? Ah, sim, eu tinha esquecido. Eu acho que foi o episódio do Santa Mãe do Iso Alto, que a gente fez um crossover com eles sobre programas de edição. Então, né, tinha uma galera que era do Premiere, tinha uma galera que... Tinha gente falando do Final. Eles eram, né, a maioria deles no Premiere, e a gente gostava mais do Final, então foi meio exatamente isso que o Rodrigo falou, a rinha. E aí vocês começaram a falar detalhes que tinham o seu valor, mostrar o valor, assim, do Final Cut numa linha de edição, numa produção. Falei, cara, isso aí, olha só, tem gente que precisa escutar isso aí, porque eles não sabem disso, né? Parecia como uma verdade oculta, né? Que ninguém sabia, mas era mais ou menos essa sensação que eu tive quando ouvi o episódio, né? Do Sala falando sobre o Final Cut. E aí o Rodrigo virou ouvinte e virou nosso amigo, então estamos aí até hoje, né? É isso aí, a gente dá um apoio aí também, porque todo mundo, né, resiste a mudanças, né? E para aceitar o Final Cut, você tem que quebrar paradigmas da sua mente de edição, que às vezes não é prático para muita gente, né? Lá numa empresa grande, assim, onde eu trabalhava também, eles não iam, de uma hora para outra, colocar um programa que parecia que não tinha o básico que eles já sabiam, né? Por exemplo, eu lembro que da primeira vez que eu abri, eu não conseguia achar as transições. Como que eu coloco as transições ali? E nem tinha visto ainda a timeline magnética, era só a interface já me tinha me assustado, né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que eu passei uns 3 anos ainda sem tocar nele profundamente. Muito bem, o que importa é que a gente conseguiu aí fazer essa amizade aí com o Rodrigão. O Rodrigo hoje, como a gente já disse aqui, é o nosso editor do podcast, além de amigo pessoal já, né? Super ativo aí nas redes do Sala VIP, na comunidade dos apoiadores. E hoje tá gravando aqui com a gente. Brigadão pela presença aí. Também aproveitar e agradecer o convidado que faltou, né? Para que eu pudesse entrar. Não, tô brincando, não. Rodrigão, convidado de honra aí. E quem também tem uma conexão com a gente aí por conta do Final Cut é o Marcelo Porto, né, Marcelão? Pois é, o Porto que eu conheci por conta do Final Cut no dia de uma viagem que o pessoal já conhece aí, a nossa viagem pro Creative Summit de Los Angeles. E tanto o Rafa quanto o Porto. Na verdade, o Rafa, eu fiquei aí quase 6 meses só falando por Skype, por telefone. E a gente só foi se encontrar de verdade na hora da viagem, né? E o Porto também eu tive o prazer de conhecer naquele momento. E quero aproveitar, antes de dar a palavra pro Porto aqui, mandar um grande abraço pro Alfredo Barros também e pro Felipe Baez, né? Que são 2 camaradas que estão com a gente desde o começo do podcast. Quem já ouve a gente há um bom tempo, até já sabe por que a gente tá fazendo esse episódio, né? Porque a gente realmente gosta bastante do Final Cut. E o podcast ele surgiu por conta dessas conversas sobre Final Cut entre eu e o Marcelo, entre o Marcelo e o Alfredo, depois eu, o Marcelo e o Alfredo, nas comunidades de Final Cut. O João Velho também tava nessas comunidades. E a gente foi reunindo o pessoal e conhecendo todo mundo. E aí a ideia inicial era fazer um podcast sobre Final Cut. A gente acabou abrindo o leque, porque a gente viu que dava pra falar sobre muito mais coisas, né? O Final Cut acaba que é só uma ponta desse iceberg, né? E nesse caminho a gente encontrou... Eu reencontrei o Porto, né? Num bate-papo, e a gente calhou de ser bem quando eu tava planejando a nossa viagem pra Cupertino, lá pro evento do Final Cut, né? O Final Cut Creative Summit, que o Marcelo falou. Ele falou, opa, isso aí é importante eu estar junto, vamos nessa. E lá fomos nós 3 pra Cupertino, pra Califórnia, São Francisco, fizemos um rolê por lá. Essa história é muito legal, né? São vários eventos, assim, vários pontos. E é bem isso que você falou. O meu contato com o Final Cut, de fato... Obviamente, eu, como suporte, já tinha que estar antenado e tal, mas nunca cheguei a fundo, nunca fui em detalhes operacionais, até porque nessa época eu já não editava. E essa nossa viagem me colocou bem em contato com a plataforma e conheci os detalhes. Mas a parte mais curiosa é essa, né? O Ferraz e o Rafa se conhecendo no aeroporto, a gente saindo dessa viagem depois de meses de podcast já rolando. Caí totalmente de paraquedas e, puta, a gente... só se deu bem, foi super bom. Tem gente que não aguenta mais ouvir a gente falar dessa viagem, mas é porque ela realmente foi marcante em nossas vidas, né? Quanto a onde estar no lançamento, eu não faço a menor ideia, mas eu lembro do momento. O momento foi bem marcante. Primeiro, de novo, né? Eu por cuidar de algumas estruturas e de ter que saber o que está acontecendo, comecei a ouvir as notícias e achei que ia ser uma coisa assim, que ia ser, né,
incrível e só chegava a notícia ruim, só chegava a notícia a galera reclamando. Eu falei, nossa, deixa eu ver o que está acontecendo. E de fato, eu já falei isso em outro episódio, né? A Apple tem o botão do foda-se muito perto do dedo. E eu acho que essa foi uma apertada que o cara deu com vontade. Com assim, sabe? O cara com o dedão bate no ali, botão né? assim com a mão fechada, né? Foda-se, né? Desculpem o termo, mas foi bem isso. Eu acho que muita gente se sentiu traído, muita gente sentiu até uma dor, né? Se você é o seu provedor, né? Você edita na sua própria máquina com o seu próprio software, você tem tempo. Você pode dizer se você quer ou não mudar, mas se você trabalha fazendo uma emissora, numa produtora, e de um dia para o outro o cara fala, ó, amanhã nós vamos migrar, tá? Aí o cara fala, puta, meu, a curva de aprendizado foi muito radical, né? Mudou muito. E assim como vocês comentaram, primeiro que não houve muito fomento, né? Num primeiro momento eu senti que houve uma recusa e logo de cara a galera já começou a procurar uma outra opção. Não tem essa de amor, vamos conversar, né? Foi, ó, assina aqui nosso divórcio porque desse jeito não dá. Chama a ex, chama o Premiere. Tem um vídeo do lançamento desse momento aí do Final Cut 10 que a galera tá assim ovacionando cada novidade que o Final Cut 10 trazia. Eles, uau, oh my God, yeah! Aí Como tudo, eles né? mal sabiam tudo que que é Apple daqui a lança. pouco eles iam murchar, né? Aquela empolgação toda, né? Ah, mas tinha muita coisa que... tudo bem, né? Editor profissional não usa iMovie, mas aquela piada de que ele era o iMovie Pro, quem tinha uma simpatia, pela interface, que era toda bonitinha, tipo Apple e tal, e na época a interface do Media Composer era tosca, do Premiere era incrivelmente tosca, e aí você vê aquele software bonito, bem desenhado, tudo arrumadinho, tudo, né, incríveis drag and drops e laço pra lá, atalhos mirabolantes, o olhinho brilhou. Mas quando você vai ver o arroz feijão faltava sal, faltava tempero, faltava... né? Não era bem aquilo, né? E ainda tinha ali naquele vídeo uma pegadinha, porque eles mostravam a timeline do Final Cut 7 e depois mostrava a mesma timeline portada para o Final Cut 10. E aí realmente ela era muito mais elegante, muito mais simplificada. Só que a questão é que eles não conversavam, esses dois programas. Então quem viu a apresentação achava que você, vamos exportar o projeto de um Final, eu vou abrir no outro e o projeto vai ficar mais bonito, vai ficar mais arrumadinho. Só que naquele momento não tinha essa comunicação. Ou se quisesse voltar, né? Exatamente, ele não era possível com muito abrir. trabalho dava para ir, mas voltar era impossível, né? Não, e para ir você precisava de software de terceiros ainda, né? Você ainda precisa. Então aquilo ali deu uma impressão errada para as pessoas do que era possível. Nobody had seen it, nobody had touched it, but everybody had an opinion about it. That is astonishing. Mas, João, velho, eu tô curioso. O João, ele comentou aí, ele era colunista da Mac+. Se eu não me engano, você era colunista de um jornal aí no Rio também. E eu quero saber o que você escreveu na época. O Marcelo Ferraz até me passou aqui a capa da revista lá, com a manchete. A gente depois compartilha aqui nas nossas redes com o pessoal. Diz pra gente, assim, beleza, você teve a sua impressão. E como é que foi escrever sobre aquilo, noticiar e... enfim, o que você escreveu naquela época? Então, isso foi transmimento de pensação, meu querido Rafa, porque eu exatamente estava separando aqui o meu último parágrafo da minha resenha sobre o primeiro Final Cut Pro X. E, claro, eu vinha resenhando, né, todas as versões do Final Cut Pro clássico, desde o seu lançamento, primeiro para a Mac Mania, depois para a Mac+, né, porque a Mac Mania deu lugar à Mac+. E, na sequência, eu continuei fazendo isso com o fim da Mac+, pelo meu blog Vídeo Guru. Eu estava lá, a postos, para fazer a resenha, fiz, e no final da resenha eu dizia assim: o mercado profissional para vídeo digital está se redefinindo. E a Apple, como sempre, não quer estar a reboque do mercado, mas protagonizando essas mudanças. O FCPX representa isso. Nesse sentido, ele é essencialmente promissor. Tem gente apostando que ele não vai vingar, que foi um erro da Apple e que em 2 ou 3 anos será descontinuado. Eu não estou entre esses. Eu apostaria no oposto.
o FCPX chegou de uma forma acidentada ou até desastrada, mas vai encontrar seu espaço, grande ou pequeno, não sabemos ainda. Enfim, o FCPX veio para ficar. E com ele, quem sabe, terá o início de uma nova era na história da edição não linear. Olha só. Cirúrgico. E foi exatamente isso que aconteceu. Se iniciou uma nova era na edição não linear. Não tanto pelo que o Final Cut Pro X trouxe dentro dele mesmo, como proposta de programa de edição, mas pelo fim do Final Cut Pro clássico. Isso sim foi o verdadeiro abalo sísmico que redefiniu o mercado de edição não linear. Por quê? Porque a partir daí, todos os outros players tentaram ser o Final Cut Pro 8. O que seria o Final Cut Pro 8? Todos. O Premiere, o próprio Avid, porque deixou de ser um software amarrado à máquina, e, por fim, vindo agora esse novo player, se aproximando mais dessa ideia, o Resolve com seu módulo de edição. Então, nesse sentido, a gente olha para esses 10 anos e a gente pensa, o Final Cut Pro X mudou a história? Não, o Final Cut Pro X ainda não mudou a história, talvez. Nesse sentido, ele continua promissor, de certa forma, mas o final do Final Cut Pro clássico mudou a história. Definitivamente. Isso eu não tenho a menor dúvida. É a sensação e a percepção que eu tenho olhando esses 10 anos de lá para cá. Eu acho que você comentou aí da história de querer ser o Final 8, e vamos combinar se foi bom ou não, eu não sei, mas o Premiere conseguiu muito bem ser o novo Final 8, né? Ele era nada, eles estavam no fim da fila aí, acho que até a Sony tinha mais penetração no mercado de não lineares do que o Premiere. E nessa brincadeira, também em função de ter absorvido muitos profissionais que eram do departamento do Final tradicional para desenvolver o que seria o Premiere 6 e aí ser o que é hoje. Não sei se a Apple conseguiu exatamente o que ela queria, que era uma mudança de paradigma positiva, né? Acho que o Premiere foi o maior beneficiário dessa história toda. Com certeza. E ele acho que o mais parecido mesmo com o Final 7, assim, dessa tentativa que o João Velho falou aí, de que o pessoal acabou pegando essa missão aí e querendo preencher esse espaço, acho que foi o que preencheu ali mais, porque ele era já o mais próximo, né? Eu, por exemplo, foi um dos que, por mais comodidade e essa semelhança, voltei para o Premiere, né, tendo que ter algo no Windows, né, mexer com o Windows novamente e voltar para o Premiere, e o Premiere atendia bem, fazia todo o trabalho que o 7 deixou para trás, né? Os órfãos, eu fui um dos órfãos do Final Cut 7, que acabei sendo adotado pelo Premiere logo na sequência, né? E como é que foi o processo de você fazer as pazes, Rodrigo, com o Final Cut? Em quanto tempo isso aconteceu? Isso levou cerca do lançamento de 2011, eu só fui voltar a instalar e ver ele novamente, dar uma chance para ele novamente em meados de 2014, onde eu tinha pessoas próximas que estavam utilizando e falavam bem, e falavam assim, você só precisa abrir a mente ou tentar dar uma chance para ele Os mesmo. Os desbravadores, né? Alguém tava mexendo ali e falou assim, cara, mexe aqui pra você ver só como é que é legal, olha só. Aí eu falei assim, vamos lá. Eu vi que o negócio fluía, principalmente porque a produtora que eu tava trabalhando, ela tinha Macs para trabalhar com Premiere, ela não precisava de iMacs para Premiere, né? Quando a gente colocou o Final Cut 10, funcionou lindamente, o negócio fluía muito melhor do que fluía o Premiere, que funcionava, mas a comparação do fluxo de você ter esse render em segundo plano, fazendo ali enquanto você não está vendo, você adiantando outras coisas, essa resistência também que eu tive de, poxa, antigamente as transições estavam aqui, os titles estavam ali, e eu fazia os ajustes finos assim. Então, essa resistência eu tive que quebrar lá em 2014. Então, levou aí uns 3 anos até eu voltar de novo a mexer. Depois, de lá para cá, foi em paralelo, né? Foi um processo
gradual, mas que não levou mais que 6 meses para eu abandonar de vez o Premiere. Projetos também que estavam para ser finalizados em Premiere foram finalizados. E projetos que eram meus, né? Não dava para ser colaborativamente ainda, naquela época não dava. Hoje está um pouquinho melhor, pode-se dizer, mas naquela época era mais difícil você trabalhar colaborativamente com o Final Cut, mas os meus projetos que eu começava e terminava, em meados de 2014, eu já estava só no Final Cut mesmo 10. Hoje em dia, para você ficar só no Final, você tem que realmente ter job pessoal ou em que você faça começo, meio e fim. Pelo menos na realidade brasileira eu tenho visto, né? Essa coisa de andar em paralelo, acho que todo mundo acaba tendo que andar em paralelo. O que me frustra pra caramba, eu até queria puxar esse ponto, até do João Velho aí, das previsões dele. Essa mudança toda me deu muita esperança na época, e eu sentia muito isso, já falei muito aqui, mas a cada nova descoberta eu falava, cara, isso é revolucionário, isso é revolucionário, isso é revolucionário. Mas a cada vez, quanto mais o tempo passava, mais a gente ficava sozinho falando isso, e se não fosse esses grupos que a gente acabou interagindo no Facebook, etc e tal, e hoje em dia virou podcast e tal, praticamente, sei lá, ia ter morrido. Talvez eu tivesse até parado de editar com o Final Cut, porque não teve essa adesão toda, a galera, o mercado se comportou como o Porto falou, não teve essa coisa de querida, vamos conversar, assinou o divórcio, e cara, é uma grande pena, né? Sei lá, ao mesmo tempo que eu entendo também muitas das limitações e das visões que a Apple acabou indo para outros lados, né? E tentando impor pra galera na marra, ao mesmo tempo há de se reconhecer quem estudou minimamente e já fez algum projeto grande. Eu sempre falava isso, você não gosta e tal, mas você já editou um longa, você já editou um documentário, sei lá, passou um mês trabalhando com algum tipo de conteúdo nele pra falar que ele é ruim ou que não... Então, eu vivo essa frustração. Eu me dou muito bem com o Premiere, porque ele é a cópia do Final 7, talvez não chegue à excelência que ainda era o 7 na época e tal, mas malemar vai. Mas eu, enfim, ainda gosto muito do 10 e tenho muita frustração dele não ter... Quando você falou aí da matéria que você escreveu, né? Mais ou menos espaço a gente ainda não sabe, né? E foi bem menos do que eu imaginava, cara. Eu imaginava que ia ter uma reviravolta, que tipo, não, beleza, a galera não tá prestando atenção, daqui 2, 3 anos eles vão ver que o negócio é maravilhoso e volta tudo como era antes, né? E não voltou, né? É que 2, 3 anos é muito tempo, né? Já passou 10 e não voltou, né? Então, porque antigamente tinha 2 ou 3 programas, agora tem 10, e alguns muito bons. Quando você tá falando do seu programa, talvez seja fácil, você vai ali, dá uma estudada, vê uns vídeos e tal... instala, deixa os 2 instalados e é muito fácil. Agora imagina, uma emissora ou uma produtora um pouco maior tem ali 10 máquinas, 15 máquinas. Você não instala o dedo e troca 15 máquinas ou 15 programas, junta a galera na sala ali e fala, a partir de amanhã todo mundo no 10, tá? Não é assim, né? E para muitas produtoras não tinham nem previsão, já estavam assim, botando o pé na canoa do Premiere, assim que viram que não ia rolar um Final 8 e assim por diante, né? Muitas produtoras já respiraram fundo e falaram, tem que sair daqui. Não, você comentou um negócio que é muito importante, que eu ia falar, acabei esquecendo, desculpa. Ele não era colaborativo, né? Como é que você faz numa TV ou numa produtora que trabalha com um seriado ou o cara que edita um longa com 2, 3 editores? Não tem como. Ele não era colaborativo, você não conseguia nem compartilhar material, nem nada. Mas ali para 2011, colaborativo mesmo era só o Avid, né? O Premiere também não tinha soluções de colaboração, nada muito... O 7, ele não era colaborativo de você editar os 2 ao mesmo tempo no mesmo projeto. Sim. Você diz no sentido de ter havido a quebra. Entendi. Se você tinha um servidor com a mídia toda lá e eu fecho um programa, um projeto aqui, abre um projeto lá. Não, você pega até hoje o Premiere, a gente trabalha aqui na produtora, eu passo o projeto pelo WhatsApp, não existe coisa mais fácil que isso, entendeu? A pessoa tem as mídias, eu também passo pelo Zap e a pessoa abre e acabou, resolvido o problema. O projeto todo do Premiere é um grande XML, né? Que foi uma das revoluções do fim do Final tradicional. The mechanics of editing have kind of gone away, and it really now comes down to storytelling. Making it easier for somebody to tell a story means that we get to see more of those stories, which I think is really cool. Mas, João, eu queria saber de você, 10 anos depois dessa sua matéria aí, dessa sua previsão, como um cara que gosta do Final Cut, assim, como você sente isso? Você sente essa frustração também de não ter ganhado tanto espaço quanto você imaginava? Olha, eu me sinto um pouco como um observador privilegiado, porque eu
por motivos que eu não dominei, né, assim, acabou acontecendo de eu me ocupar dessa função de resenhar os programas, etc. E eu realmente exerci essa função quase que concomitante com a vida útil do próprio Final Cut. Comecei a escrever sobre edição, sei que em 93 para 94. Veja, eu peguei todo o nascimento do Final Cut clássico e depois o surgimento do Final Cut X. Então, assim, eu agora, por conta do podcast, dei uma olhada, né, nas versões, né, para ter essa noção do retrato, né, da evolução do programa e etc., e das expectativas. Realmente, uma coisa a gente tem que entender. Em 2011, ele já era revolucionário. E ele continua sendo revolucionário. Porque o Final Cut Pro X redefine a forma como você pode entender os programas de edição não linear que existem no momento, né? A existência dele redefine tudo. Isso já é fundamental. Por quê? Você tem o paradigma clássico, que é o paradigma representado pelo Avid, teve sua continuidade no Final Cut Pro clássico, até a versão 7, e depois pelo Premiere. E, mais recentemente também, pelo DaVinci Resolve. Todos os programas, praticamente, que existiam, com raríssimas exceções, eles respondem a esse mesmo paradigma. O Final Cut Pro X, ao contrário, ele quebra totalmente esse paradigma, traz um paradigma completamente novo, desgarrado da história desses programas, como se zerasse a história da edição não linear, e começa uma outra história. Como ele começa essa outra história e o que ele vai nos entregando em resposta, né, a toda essa expectativa que ele gera, é uma outra conversa, tá certo? Assim, mas ele, por si só, já é essa quebra e ele absolutamente realiza isso pela sua própria presença. Isso eu acho que tem que ficar claro para todo mundo que nos escuta. É preciso entender que 10 anos depois, o Final Cut Pro X ainda é o programa mais avançado de edição não linear que existe. Ponto. Isso não mudou. João vai ser apedrejado por alguns editores, hein, João? Cuidado. Eu gosto muito de uma comparação que você faz, e eu tô entendendo totalmente o que você quer dizer aí. Você fala que o Final Cut é um grande banco de dados, né? E eu acho que é muito nesse sentido essa tua fala, porque você tá atribuindo informações, que são os metadados, àquele material que você tá trabalhando. Isso é uma coisa que o Final Cut já trazia de 10 anos atrás, e que o DaVinci tem hoje em dia, e que eu não sei se o Avid e o Premiere adotaram exatamente em profundidade, que é a mídia, na verdade, ela pode ser tratada como um pacote de informação. Então, você pode anexar qualquer tipo de informação em cima daquela mídia. E isso é uma coisa que o Final Cut faz muito, né? Com palavras-chave, com a questão dos rows, com todo tipo de metadados. Depois, o programa de edição acaba virando uma planilha de Excel. Você pode dar busca em qualquer conteúdo e você encontra aquilo ali instantaneamente. Um diferencial que eu acho que os outros não têm no mesmo nível. Tô falando besteira ou é mais ou menos essa ideia? Antes de eu ser apedrejado, deixa eu só esclarecer que eu não estou dizendo que o Final Cut Pro, que não é mais X, ele é o melhor programa para se editar. Sobretudo independente de qualquer que seja o fluxo de trabalho que um editor ou montador, editora, venham a ter, né? Eu só estou dizendo o seguinte, conceitualmente, em termos até filosóficos, né, o Final Cut Pro X continua muito na frente de todos os outros programas, exatamente porque ele parte de um paradigma mais avançado, mais moderno, né? O paradigma anterior, ele está preso necessariamente à história dos instrumentos e das ferramentas anteriores. Ele é uma referência clara, inequívoca e muito bem pensada na época, né, de amarrar o seu processo e a maneira como esse processo é pensado, né, de fluxo de edição, né, a maneira como o material era tratado na moviola e na ilha de edição. Isso é claro e límpido, está comprovado. E o Final Cut Pro X não. O Final Cut Pro X ele trata o material como dados. São só dados, mas dados especiais, dados de mídia baseada no tempo. Então, para trabalhar com dado, o que você vai fazer? Um banco de dados. Só que é um banco de dados para edição, né?
É isso que o Final Cut Pro é. E nesse sentido, ele é radicalmente mais avançado do que todos os outros. Todos os outros têm recursos de bancos de dados, mas nenhum é estruturalmente pensado como um grande banco de dados. Você olha lá nas entranhas dos arquivos, né, da library, né, Show Package Contents, e você vai ver lá, a primeira coisa que você vê é o arquivo de banco de dados, seja para a library, seja para o projeto, seja para o evento, né? Então é isso. Quando você entende isso, entende que isso pode ser útil a um processo criativo e talvez até muito mais útil do que todos os outros recursos que você tinha nos programas convencionais, aí, como diz o nosso Rodrigo, né, você abre a cabeça e você entra no maravilhoso mundo, né, desse potencial que o programa representa e que ainda está por realizar completamente, mas eu acho que ele já permitiu uma abordagem completamente diferente de edição, que me faz dizer para você, hoje continua sendo, já de algum tempo, o meu software preferencial para editar. Se eu posso editar um trabalho ali, um trabalho que eu trabalho assim, que eu vou fazer de uma forma assim mais solitária, eu vou usar ele tranquilamente. E a gente pode dizer que o cenário de criadores de conteúdo, eles criam conteúdo porque tem ferramenta. Antigamente, você precisava ter a ferramenta para criar o conteúdo. Eu precisava ser um editor técnico, cara que sabia tudo de hardware, para ter um computador, montar a melhor placa, botar o melhor sistema. Isso falando como um editor, aquele da guerrilha mesmo, né? O cara que só tem ele tem que se virar para entender tudo da placa-mãe, a melhor placa de vídeo, o melhor monitor, para montar tudo, para depois ele começar a pensar no conteúdo artístico, na sensibilidade que ele vai criar. Quando ele sabe tudo isso, ele já está estressado demais para poder criar um conteúdo interessante. Aí, quando você vê e pega um computador, que ele só fala assim, ó, cara, senta e faz. Você está pensando em fazer um vídeo falando sobre isso? Beleza, vai lá, grava, bota aqui, vamos pensar agora aqui. Aí eu tenho que ficar perguntando assim, mas Final Cut, como é que você vai renderizar? Em qual codec? Não se preocupa com isso não, filho. Deixa que eu estou fazendo isso aqui. Se preocupa qual cor que você quer, qual a fonte que mais te agrada, qual é a entrega. Você quer no formato assim, assado, maior, menor, sem áudio, com áudio? Então, o Final Cut não te prende, não te traz problemas técnicos para você, que é um cara que mais artístico, mais sensível, querer resolver na hora que você está querendo fazer um conteúdo de qualidade. Você tem que ser duas coisas para você lidar bem com outros softwares antigamente. Tá, mas isso não é um mérito exclusivamente do Final Cut, né? Todos os softwares. Mas ele investiu nisso, né? Não, sem ele não dúvida. Ficou assim, pensando só na máquina, só no hardware, só no hardware. Não, ele pensou no cara, peraí, vamos criar uma ferramenta para o criador de conteúdo. E não vamos criar editores para trabalhar para a ferramenta. Mas se você vê mercadologicamente, eu acho que não é bem assim, né? Mas eu acho que todos os editores, todos os programas de edição tentaram fazer essa evolução, tanto é que o vídeo hoje é presente na vida de muita gente porque você não precisa mais ser um técnico para ser um editor. 10 anos atrás, ou um pouco mais até, se você não fosse um técnico, você não editava. Você tinha que saber o que é timecode, você tinha que saber o que é uma série de conceitos e de... que hoje você só precisa ser criativo. Eu queria trazer uma discussão aqui pra gente. O que o Final Cut Pro X representa para a Apple? Eu acho que isso define tudo. Qual é a diferença do Final Cut Pro X para a Apple do Avid Media Composer para a Avid ou do Premiere para a Adobe? Vamos pensar bem. E vamos colocar também na mesma tabela o DaVinci Resolve, né, com a Blackmagic, para a Blackmagic, né, assim, vamos dizer assim, no seu aspecto de edição. O que isso representa para essas empresas? Porque o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o modelo de negócio que está por trás de cada uma dessas ferramentas, que para nós são ferramentas incríveis, fantásticas, que nós usamos porque gostamos, precisamos, mas para as empresas são coisas diferentes que existem em função desses modelos de negócio. Se a gente entender o modelo de negócio de cada um desses produtos, né, eu acho, e como eles se enquadram ali no conjunto de negócios, do modelo de negócio das empresas, eu acho que a gente entende muito da história deles e por que hoje
de certa forma, o Rafa se sente um tanto frustrado em relação ao Final Cut Pro X. Porque para a Apple, o Final Cut Pro X está muito bom. Eu tive reparando a versão 10.5, que foi a mais recente, né? Uma major, um chamado, seria, né? Um major upgrade, né? Antigamente, né? Ou pelo menos um major update, né? Ele viria mais recheado. Mas ele só veio praticamente responder ao hardware novo da Apple, né? Assim, com grande inovação. Né? Assim, e aí você espera alguma coisa, não sei o quê, e não vem nada. E não vem nada mesmo. Eu estava vendo as grandes questões que eu tinha colocado lá atrás, nas minhas resenhas, Dupe Detection, timeline quer dizer, mixer de áudio baseado em lanes, tem mais uma meia dúzia aí de coisas. Nunca vieram e eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. A Apple não está nem aí. Ela só vem incrementando e dizem, né, que vem alguma coisa grande. Eu esperava que viesse agora no aniversário, mas não veio nada. Veio um minor update. Uma tradição na Apple, né? Criar uma expectativa que demora para chegar. Não, mas olha só, eu acho que é muito possível que a gente esteja no momento em que a gente estava ali 2009, 2010 com o Final Cut 7. Porque chegou um momento, a transição do Final 6 pro Final 7, dizem que, eu não lembro direito os detalhes, mas foi muito pequena. Foi pouca coisa que veio de mudança. E as últimas atualizações menores, né, do Final 7, também parece que ali naquela época foram pequenas. Então a gente tá aí, a última atualização grande do Final foi o 10.4. A gente agora tá no 10.5.3. Sendo que o 10.5 não veio nada, foi isso que o João falou. Então a gente tem aí mais de um ano em que nada parece estar acontecendo. O update maior que teve foi para atualizar para o novo chip M1, né? Você tem que mudar toda a estrutura do programa ali na base. Parece estar no momento em que vai vir uma nova mudança grande. Eu imagino que a gente esteja nesse momento aí. Inclusive, o que o João comentou aqui, a gente não entrou em detalhes, eles abandonaram o X, né? Agora o Final Cut é só Final Cut Pro. Por que motivo eles trocaram esse nome? Existe uma fala, eu não tenho o nome do cara aqui agora, na época do lançamento do Final Cut, em que ele dizia, era um dos responsáveis pelo programa, que ele dizia que o projeto da Apple pro Final Cut, eles chamavam, né, o roadmap, né? O projeto adiante ali, era de 10 anos. Era o que eles pensavam pro Final Cut 10. Ah, mas tem outras coisas no subconsciente. O X foi a melhor época da Apple em cima dos processadores Intel. Então, a partir do momento que eles deixaram a Intel, quase tudo está deixando de ser 10. Os sistemas operacionais também. Assim, o João falou da relação da empresa. Eu sinto, certamente não é isso, mas é a percepção que eu tenho, que alguém muito respeitada, muito influente ou muito querida dentro da Apple, tem o departamento do Final Cut e os caras não querem mandar o cara embora. Então deixa ele ali quietinho, ele trabalha bem, ele desempenha bem, mas deixa ele com aquele projetinho ali quietinho, ele vai andando, ele vai se ocupar, ele vai ficar feliz, em breve ele se aposenta e a gente resolve esse problema. O FGTS é muito alto, deixa quieto, né? A rescisão vai ser alta. É uma percepção triste, porque a Apple de todas as empresas que o João citou, eu acho que é a que tem a faca e o queijo na mão, né? É a única de todos esses fabricantes que tem o OS, o hardware e o software desenvolvidos pela mesma empresa. Era para ser o negócio mais animal do mundo, mais redondo, mais... Mas você acha que não tá indo para esse caminho agora que tá entrando o M1 aí como base? Eu, sinceramente, não tenho esperança não, cara, porque eles tiveram 10 anos pra fazer isso e não fizeram porque não quiseram. O negócio da Apple é o quê? Vender máquina. Ela faz software para vender máquina. Ela sempre fez isso. Ela é uma empresa de software que ganha dinheiro vendendo máquina. Essa que é a lógica. E a Blackmagic também está fazendo a mesma coisa, foi pela mesma água. Por isso que o software, do ponto de vista de modelo de negócio, parece anacrônico. Mas, na verdade, é totalmente a ver com o que ela faz. Há séculos. Né? Porque o software você compra uma vez, né? E você tem direito a todos os upgrades. Até isso, na verdade, é revolucionário, porque antigamente não tinha isso. Antigamente você pagava pelo upgrade. Agora você não paga. Então, é que antigamente você pagava pelo upgrade porque, assim, no auge do Final 7, o Final vendia a máquina. A pessoa comprava a máquina para instalar o Final. E hoje é o inverso. Se a máquina não vier com o Final Cut, não vai fazer a menor diferença. A maior parte do
volume de pessoas que compram um Apple não compram por causa do Final. E se a gente for pensar a título de modelo de negócio... mas é porque também editores... Mas a Apple não trabalha só para editores. Pois é, nós somos um nicho. No modelo de negócio, quanto é o faturamento do Final 10 em relação ao faturamento da Apple em geral? A Apple faz essa conta e o mercado corporativo faz essa conta e a gente perde muito com isso, porque o Mac Pro entra nessa conta. O Final entra nessa conta. Quantos produtos da Apple já foram muito bacanas e não estão mais do que você falou, no roadmap de produtos de primeira linha, porque a fração deles do faturamento geral é tão pequena que não vale a pena ele ter um departamento, colocar ali 200 caras trabalhando, desenvolvendo, não sei o quê, para dar 1%, 0,5% do faturamento total. Então, é aquela história. Deixa o cara ali, quem sabe em algum momento a gente aproveita ele e deixa ele tocando, porque ele é legal, ele funciona, deixa lá. Não, é porque um modelo de negócio integrado, o Porto. E realmente a ruptura com o final do Final Cut Pro clássico é essa. A Apple deixa de pensar o Final Cut Pro como um produto quase que à parte e que arrasta o hardware por si mesmo. Não. Agora, o Final Cut Pro X está integrado numa espécie de ecossistema que precisa ser autônomo nessas coisas todas. Então, esses softwares eles têm um aspecto assim, muito importante de compor o ecossistema. E ele compõe o ecossistema dentro da personalidade que a Apple quer dar ao ecossistema como um todo, porque é uma ferramenta avançada, etc. Só que tem uma questão. O que eu estou pensando aqui é o seguinte, isso que o Marcelo trouxe. Por que o final do X? Isso é um movimento importante, né? Talvez tenha sido a coisa mais importante que a gente viu aí. Porque o aniversário está aí, vai ser agora. E a Apple, o que ela fez? Nada. E não vai fazer nada. Mas ela mudou o nome, tirou o X do nome. Tudo bem, estava atrelado a um hardware anterior, mas não é só isso. O que ela sinaliza? Vem o 11? Aí seria né, assim... De novo, uma futura expectativa que será frustrada. Eu só sei que eu queria que tivesse ainda a Mac+, para eu ver o que o João Velho ia escrever sobre os próximos anos. Mas Rafa, ou será que vem o 10.6, o 10.7, o 10.8? A gente vai ficar esperando, porque entre um e outro tem o 10.6, .1, .2, e aí vai ali uma coisa que vai assim se eternizando nesse ecossistema, que é um pouco que parece que é a postura da empresa. Nesse sentido é que eu tenho uma previsão meio pessimista, porque eu acho que está sendo mais por aí. Eu estou desconfiando um pouco desse Final Cut Pro 11, que parece que não vai chegar mesmo, que não é esse o objetivo mais. Eu acho que o objetivo agora da Apple é esse, é ir entregando as coisas como ela vem entregando, de forma assim, gradativa, né? Assim, coisas que vão melhorando, né? Eu espero que ela entregue coisas legais que estão fazendo falta, né? Eu chutaria que a gente não vai ver o 11, mas a gente vai ver, sei lá, um 10.6 realmente, com várias novidades aí, uma coisa grande. Eu acho que alguma coisa grande vem, mas não necessariamente eles vão mudar completamente o programa de novo. Eu chutaria que, não sei, a gente vai ter alguma coisa de nuvem, a gente vai ter alguma coisa de áudio, alguma coisa de integração com o iPad. Eu acho que vai tomar um rumo meio tipo macOS. Tiraram o 10 do nome, né, o X. É isso que eu ia falar. Vai virar 10 e 11 e não vai acontecer nada. Vai continuar nessa mesma lenga-lenga. Se fosse para mudar alguma coisa, iam sincronizar a mudança do nome com a mudança efetiva. Não tirava o nome primeiro, deixar o pessoal esquecer, depois fazer a mudança, né? Guardava esse trunfo pra hora da mudança. Então, eu acho que vai ser bem nessa pegada mesmo aí, de tipo, olha, a partir de agora são pequenos updates, deixa uma atualização automática aí, que você vai sentindo aos poucos, é gratuito. Agora, falando sobre ser gratuito, eu tava lendo uma informação aqui, ele pode vir a ser assinatura como outros serviços, como tem o da Microsoft, né, que você tem um Office e faz uma assinatura por conta de um registro dos registros de documentos que eles têm que fazer na Europa, e perceberam que eles classificaram as assinaturas dos programas do Final Cut e do Logic da mesma maneira como a Microsoft fez
com outros programas que são assinatura, né? Então, já que a gente está aqui num grande achismo, né? É mais uma das coisas que talvez aí possa vir a mudar e que justifique. O único avanço que teria era isso que o Rafa falou de colocar o material na nuvem. De todas as empresas que estão concorrendo aí nessa lista que o João falou, a que tem menos tradição de nuvem é a Apple. Todas as outras têm muito mais tradição, até porque a Avid se associou à Microsoft, tem Google no meio, tem... Todas as empresas meio que estão se associando com os grandes provedores de cloud, e a Apple não tem esse caminho, essa abertura. E não tem também uma tradição de cloud. Eu acho que de todos os recursos que a gente poderia esperar, de novo no achismo, segundo o Rodrigo, eu acho que esse é o que vai ser menos viável, assim, num primeiro momento. Eu acho um tiro no pé eles quererem cobrar por um programa que até eu chegar ao DaVinci era o programa mais barato de edição disponível. $300, e você paga uma vez e usa aí 10 anos. Eu fiz até uma conta aqui. Quem comprou o Final Cut 10 em 2011, no lançamento, se você estivesse pagando uma assinatura mensal, você estaria pagando R$12 mais ou menos por mês. Seria a assinatura se fosse o equivalente do Premiere, por exemplo, né? Se você diluir aí esse valor que você pagou. Então, mas faz a conta ao contrário. Você comprou lá atrás porque você já tinha comprado o 7, você já tinha talvez comprado o 3 e você já tinha comprado o 1. E aí, quando você comprou a versão seguinte, o que a Apple te entregou foi uma coisa muito melhor que justificava você pagar de novo. O que a Apple entregou agora que justifica você pagar de novo? Na verdade, acho que nem a Apple teve coragem de cobrar a próxima versão, porque não existiu essa próxima versão. A gente ainda tá no 10, né? Assim, eu ainda acho que o Final entrega mais do que as outras empresas, tá? A Apple poderia levantar essa bandeira, dar uma cutucada em todo mundo põe a mão na consciência e falar, realmente a Apple tem entregado coisas talvez que ela estivesse devendo e coisas talvez que a gente estivesse esperando e, por exemplo, o Dup Detection não veio porque todos os outros programas têm. De repente eles estão procurando alguma coisa que não tem e essa forma do banco de dados, de trabalhar com os metadados e todas as outras coisas que o Final tem que os outros não têm. E por se tratar de um time pequeno, não dá para fazer tudo de uma vez. Mas eu acho que ainda só não cobraram novamente, porque não tem um boom, assim como foi do Premiere 6 para o Premiere das assinaturas, Creative Cloud, ou como foi do Media Composer 2020, né, que foi um puta salto em relação aos anteriores. Quer dizer, eu acho que eles estão devendo nesse aspecto. E eu acho que, assim, pelo que o João falou, dentro da Apple, do meu ponto de vista, né, ingênuo de ver, vamos dizer assim, tem uma briga muito grande entre o primeiro andar e o terceiro andar, entendeu? O primeiro andar quer fazer tudo isso que ele falou, fazer devagar, fazer direito, conceitual, bem feito e tal. O terceiro andar que é o número, né? Olha, quanto que vocês venderam de Final Cut esse ano? O mesmo do ano passado? O mesmo do ano retrasado? Né? Quer dizer, pra que o cara vai falar, não, desativa aqui metade desse andar e contrata mais 200, cara, vamos ver se a gente aumenta esse faturamento aí em 10%. Vai dar quanto se o cara só paga uma vez? E aí o cara fala, não. Peraí, é o contrário. Vamos pegar metade daquela galera toda de Final Cut ali, porque eu preciso desenvolver o M1 para Mac Pro e não tem onde pôr esses caras. Arranca esses caras de Final Cut daqui, meu. É possível. Eu tenho outras coisas para fazer que vão me dar dinheiro. M1 tá dando dinheiro para Apple agora. Apple Watch tá dando dinheiro para Apple agora, não Final Cut. Eu entendo o teu argumento, mas assim, que no contexto de Apple, a porcentagem de dinheiro que o Final Cut gera é muito pequeno. Mas se você pensar só o Final Cut em si, ele gera muito dinheiro se a gente parar para fazer a conta. O último dado oficial é de 2018. Eles venderam 2,5 milhões de licenças, que é mais licenças do que o Final Cut clássico tinha, ali do 1 ao 7. Então, se você fizer uma conta, $300 por 2,5 milhões, a gente tem $700 milhões para um software em 2018. E já se passaram aí 3 anos. Mas isso daí se compara com o faturamento de Apple Watch... Não, dentro da proporção da Apple... É lindo, é incrível, mas aí bota numa tabela... Não, concordo, bota nessa tabela assim, ó, Final Cut, iPhone, iMac, Mac é uma Pro, fração da fração Apple da Watch. fração, eu concordo. A hora que você vai ver, você põe na ordem, o próprio coitado do Final Cut vai lá pro fim da fila. Não, também eu concordo, mas eu acho que é um programa em si que se paga, entendeu? Tem essa questão. Gente, o Randy Billions não trabalha mais para Apple, tá?
O Randy Billions não trabalha, ele foi excluído da equipe. Isso significa que grandes revoluções, entendeu? Novas versões incríveis e mirabolantes não são o plano. E só para contextualizar pra galera, o Randy Billions é o criador do Final e do Premiere. O cara é pouco cabeçudo, né? Ele ficou na equipe durante muitos anos enquanto o software estava em ebulição. O que eu acho agora é o seguinte, existe esse dado de 2,5 milhões, que são 2,5 milhões que compram hardware porque gostam desse software e que querem a melhor máquina possível, entendeu? Então é nesse sentido que a gente tem que enxergar. Claro que a Apple não tem interesse em gastar rios de dinheiro com um software que, de certa forma, já está cumprindo a sua função, como o Logic, percebe? O Final Cut Pro X e o Logic, eles são irmãos nesse sentido. Assim como o Motion e o Compressor, né, são programas auxiliares. Eles são 4 programas que estão ali e foram colocados ali naquele canto. Eu concordo que eles perderam relevância em relação ao primeiro momento, mas é compreensível que eles estejam nesse canto agora. O que eu gostaria de ver é o seguinte, que esse canto conversasse mais com os profissionais e buscasse, dentro da personalidade de cada um deles, entregar o máximo possível aquilo que nós esperamos. Então, por exemplo, o Final Cut Pro, vocês falaram tudo aí. Hoje, a possibilidade de operar pela nuvem é a grande novidade. É aquilo que está aí diante de todo mundo, que a pandemia meio que adiantou, né? O relógio do tempo. E agora a gente precisa fazer frente a isso e os programas estão diante desse desafio. E o Final Cut Pro X, eu vou meio que discordar do Porto, ele está extremamente bem posicionado, porque ele tem em si mesmo essa identidade de algo que está ali num ecossistema, que se coloca como um elemento de um ecossistema. Então, se ele conversar bem com outros programas e com outras plataformas, de modo que você consiga interagir, como, por exemplo, o Frame.io faz, e cada vez melhor com o Final Cut Pro X, vai ser lindo, entendeu? Talvez você consiga sair fora dos esquemas caros da Avid, aqueles esquemas caríssimos de projeto colaborativo, não sei o que, servidor deles, não sei o que, para de repente migrar para uma coisa que é aberta, que você pode compor com programas e plataformas meio na conveniência e conseguir tudo isso por uma qualidade boa e um preço muito baixo. Então tem que ver. Eu acho que precisa dar uma garfada nesses caras. Eles têm que apresentar alguma coisa boa aí em breve. Nós estamos querendo isso. João, a gente não discorda. Eu também penso assim. Eu só acho que, assim, no começo de uma das suas falas, você falou o que cada programa desse representa para sua empresa. O Frame.io é o Frame.io. Toda a verba de marketing, todos os melhores técnicos, tudo está voltado para o Frame.io. Assim como na Avid para o Media Composer, e assim como agora o Premiere é a bola da vez da Adobe, né? Já foi o Photoshop, já foi o InDesign, hoje o Premiere é a bola da vez da Adobe, ela está pondo todas as suas forças no Premiere. O que a Apple, que é aquele gigante que poderia, né, num estalar de dedos, investir 10 vezes mais em marketing nesse programa, que ainda seria uma mixaria para ela, né? Desculpa, do meu ingênuo ponto de vista, ela não quer voltar a ser o que era o Final 7. Dá muito trabalho. Para ela tá bom. Ela está cumprindo a missão dela. É um software bom, é um software inovador, que representa o estilo dela. É um software que tem os seus amantes, que representam o estilo dela. Está cumprindo a função. Talvez ela não queira ser o que foi o Final 7. Deve ter um motivo aí. Dá trabalho. Você tem que ter suporte, você tem que ter... vai ter mais gente te cobrando, talvez por uma coisa que você sabe que você não vai ter capacidade para entregar se essa brincadeira aumentar demais. Sei lá, achismo de novo. Mas eu vejo dessa forma. Infelizmente, o Final não é o principal produto da Apple, assim como dos outros players. E aí, se fosse, seria o software que certamente seria padrão de mercado, indiscutivelmente. Esse detalhe que você também falou sobre ele não fazer marketing, né, do programa, você vê realmente... há filmes que são editados, séries para TV que são editadas no Final Cut que poderiam ser usadas, né? Olha só, isso aqui foi feito no Final Cut. Não, ninguém... A gente vai fuçando lá, vai descobrindo que foi feito. Tem uma paginazinha no site deles muito pequenininha. Os caras criaram um canal de streaming e não estão associando os produtos que são feitos para os streams exclusivos deles a um potencial programa.
olha, né? Olha, você gostou desse filme? Ele não é bom pra caramba? Foi feito nesse nosso programa que também é bom pra caramba. Cadê? Nunca vi nada nesse sentido, né? De... Isso é muito doido, Isso é bizarro, né? Ou do cara falar, olha... caras bacanas do sala de edição e todos os coitados salas de edição que existem pelo mundo que falam desse programa. Amigo, ó, toma milzinho aí, vamos falar um pouco mais disso aqui, o que você acha? O Final só é o que é por conta desse boca a boca, desse bate-papo, ou do cara que foi obrigado a usar porque no lugar onde ele trabalha tem, ou do cara que tem um amigo que gosta muito, que edita, não sei o quê. Não, senta aqui, vou te mostrar. Ou a galera nova, né? A galera nova que precisa escolher, o cara nunca editou em nada, quer editar um negócio, ele vai lá, olha um, olha outro, não vai pelo padrão do mercado, vai por um estilo que ele gostou e entra no Final, que vamos conversar, vamos combinar, é um software bonito, é um software eficiente que, para quem nunca viu um software de edição, dá para falar, opa, eu acho que esse software eu acho que esse é mais legal. You know, Randy, along with his team, have invented all of this stuff. It's amazing. The time that I had at Apple was, I look back and I feel very fortunate to have been there in the time period that I was there, where software was a big component of things that were going on at Apple. And I just love hearing all of the people's lives I've gotten to touch indirectly through the stuff that I've gotten to work on. It's really rewarding to have gotten to do that. O Final Cut Pro X é o melhor programa para edição de narrativas não ficcionais. Eu posso garantir isso para vocês, afirmar aqui, sem nenhum medo de errar e discutir com qualquer pessoa e demonstrar isso cabalmente. Não por comparação de recursos eventuais, mas por aquilo que nós estávamos falando antes. Por questões estruturais que têm a ver com esse paradigma digital. Especialmente no documentário. A gente tem um exemplo recente do programa o documentário em série, a série documental da HBO, o Q, que até o Felipe Baez, que foi o coordenador de pós-produção. Foi um documentário, né, que ele falou pra gente, editou com 19 editores remotamente e tinha 70 teras de material. Tá aí, tá no ar, tá aí pra quem quiser ver na HBO. E bem diferente do que qualquer obra ficcional, onde o cara escolhe um tipo de câmera só, que tem um tipo de codec que vai seguir da filmagem de ponta a ponta. Eles, como documentário, tinham N formatos, N codecs, N possibilidades de material entrando, fazendo ingeste e tendo que recodificar tudo para o cara editar. Então, foi um desafio bem grande, né? Acho que maior do que uma ficção com 3D é um documental como esse, com o negócio rolando vivo, né? Com a história tá acontecendo ainda, sem roteiro, e o negócio funcionar num programa que, teoricamente, não é colaborativo, né? O que só prova o ponto do Porto. Eu tô com ele nessa também. Eu acho que tá mais do que provado que é possível. Esses burburinhos todos que houveram são coisas de 10 anos atrás e a Apple realmente alcançou. Mas a gente sempre acaba ficando nessa posição de ter que torcer pro negócio andar, para que seja divulgado, para que as pessoas usem. Enfim, segue a frustração, né, de quem gosta muito do Final Cut e segue também a esperança, sempre tem ela, né? Tudo no mundo muda, né? Eu acho curioso que essa mudança toda que rolou com a Apple foi bem no momento que eu tava fazendo 28 anos, enfim, na mudança dos 20 pros 30, né? E eu não sei vocês, assim, mas eu, pessoalmente, uma das coisas que eu mais percebi dessa fase, dessa transição de vida, foi que você começa a perceber que algumas coisas que eram muito certas pra você acabou mudando, né? Tudo que você acha que vai ser meio que eterno, né? Você tem essa coisa de sair da casa dos pais, de você sair da faculdade, ir pro mercado de trabalho. E aí você começa a perceber que as coisas são mais... Uma percepção bem precoce, hein? 28 anos, perceber isso. Não, dos 20 pros 30, né? Eu tô achando que o Final Cut tá fazendo 30, não tá fazendo 10. Então, pois é, né? Vocês já falaram, a gente vai chamando uma olhada aqui, mas era inimaginável. Você imaginar o Final Cut perder o reinado dele, né? Inimaginável. Como a gente percebeu também que o Brasil, nos anos 2002, quando a gente ganhou o pentacampeonato, meu Deus, nunca mais ninguém vai ganhar do Brasil em futebol, até perdeu a graça, a gente tá em tudo que é final, ganha tudo, né? E hoje a gente tá aí amargando aí várias derrotas e frustrações, né? Do mesmo jeito que foi, pode voltar e fica realmente a frustração aí, mas com esperança de dias melhores aí para os Final Cutters. Olha, eu sempre digo que o software bom, o melhor software é aquele que você sabe usar.
Então, basta a galera ter um pouquinho de boa vontade e dar uma olhada no programa. Vai lá ver, né? Já que a gente e outros fomentadores estão trabalhando para isso, né, já fizeram parte desse trabalho por você, vai lá e dá uma olhada. Não custa nada. Se você já tiver um Mac, mais fácil ainda, né? Porque se você tiver um PC, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível. Pede para um amigão seu, instala um Hackintosh, pega um HDzinho separado lá, instala um Hackintosh, bota lá. Não, e eu digo tudo isso, assim, não por paixão, mas bem egoístamente falando mesmo. Eu queria eu queria poder ter a tranquilidade de cada projeto que eu entrasse ser no Final Cut, sacou? O fato é que na época do Final 7, quando ele reinava, todo mundo editava bem, tava todo mundo satisfeito. Sei lá, pelo menos da minha perspectiva ali, dessa época de transição que eu falei agora, eu não via grandes problemas ali pra ninguém, né? Hoje em dia é um baita problema. Final, Premiere, DaVinci, tá uma salada, né? Enfim. Então, olha só, nós fizemos uma pequena enquete lá na EDT, né? Na lista da EDT no Zap, né? Que tem uns quase 90 editores, supostamente mais ligados à edição, à coisa técnica e tal. Eu gosto mais da coisa técnica. E eu perguntei lá quantas pessoas usavam profissionalmente o Final Cut Pro X. Eu botei uma lista com aqueles que eu já sabia que usavam, uma meia dúzia. Ninguém mais colocou seu nome. Só aquela meia dúzia em 90 editores usavam o Final Cut Pro X como ferramenta profissional, né? Vamos juntar isso com o que o Porto um pouco falou agora e com o que o Rafa falou. Essa confusão que o Rafa diz, na verdade, isso é o editor moderno. O editor moderno não é mais como um editor que a gente tinha nos anos 2010, entendeu? Eu sou o editor de Avid. Eu sou o editor de Final Cut. Eu sou o editor de... Isso acabou. Bozó, né? Isso acabou. Entendeu? E o que você tem hoje, o editor realmente contemporâneo, né? Ele é o cara que ele edita com qualquer coisa, meu irmão. Entendendo quais são os paradigmas, né? O que cada paradigma traz para ele de benefício, para ele poder utilizar e se cercar. É isso que está faltando. Eu acho que falta um pouco do ponto de vista de formação dos editores, a compreensão dos programas e o que eles trazem no seu limite de boa utilização. Especialmente em relação ao Final Cut Pro X, isso é um desconhecimento total praticamente. A minha birra mesmo, pra falar que não tem, é que isso aconteceu com o software da Apple, que era o predominante. Então, você tem um cara que tá reinando e tá todo mundo resolvido com aquilo. E essa empresa propõe uma outra coisa. A galera divorciou na hora. Tipo, nem... De uma vez. Como assim, cara? É a empresa que nos últimos 10 anos... O Rafa, ele não superou isso. Eu acho que... O Rafa e muitos Rafas. Cara, é muito frustrante, cara. É muito frustrante. Em terapia. A gente vai fazer o próximo programa no próximo ano falando... Vamos falar das novidades. Não, mas lá em 2011... Cara, faz um exercício. Vamos fazer um exercício interno aqui. Imaginem vocês se trabalhassem todos os projetos que vocês trabalham no Final Cut. Como não ia render muito mais rápido e gerar muito mais dinheiro? Seria maravilhoso. Porto, eu acho... Lá no Summit teve uma história de alguém abrir as torneiras do banheiro, deixar as torneiras abertas, lá do evento da Apple. Eu acho que descobrimos aí quem tava dando troco. O Rafa. Olha só, rapaz. Conta essa história direito. Colocou chiclete nas cadeiras, abriu as torneiras do banheiro. Como é que é o reflexo da revolta, Cara, né? A verdade é que Final Cut é batalha perdida, cara. Dá graças a Deus que hoje em dia a gente tem muitos projetos home office e que a gente pode fazer remoto do nosso software que a gente gosta e entregar e tá tudo bem. E não depender de uma produtora que vai ter o software lá pra você trabalhar, né? Pra quem depende disso, como eu dependo, é isso, é a vida. Aprenda o Premiere da melhor forma possível e aceita que dói menos e segue a vida, cara. Por enquanto, o Final Cut é uma ferramenta de guerreiros solitários, né? Ou guerreiras solitárias, assim. É uma viagem solitária. Mas isso pode mudar, cara. Isso pode mudar. Aliás, eu queria perguntar para vocês o que vocês esperam das novas versões que ela não entregou no aniversário agora que a gente espera. Eu quero muito estar errado e bater a cara no muro e eu vou ficar muito feliz se eu estiver errado. É isso, basicamente. Mas eu não tenho... Confesso que minhas esperanças se foram. Continuo gostando e editando nele, mas eu já não tenho essa esperança toda de revolução. Pra mim, perder o timing e mostra um desinteresse total. O Rafa tá parecendo aquele cara no bar, assim,
assim, fala assim, ela não vai voltar, ela não vai voltar. Eu acho o inverso, cara. Não, assim, a não ser que se crie uma nova demanda, eu acho que assim, tirando essas que a gente fica sacaneando, Dump Detection, essas coisas que são detalhes, se você for ver, eu acho que não tem nada assim grandioso, sei lá, melhorar a colaboratividade de uma forma exponencial, assim, uma coisa revolucionária que eles costumam apresentar. Mas não tem nada assim, fala, pô, cara, coloca áudio. Né? Que é uma coisa essencial, é uma coisa que todos têm. Eu vou falar pra vocês, tudo que eu gosto hoje do Final Cut já tava lá no início praticamente. Pra mim, o metadados, que eu acho incrível poder trabalhar com metadados, e timeline magnética. Assim, é um papo que rolou muito na época que acabou o Final Cut 7. O pessoal falou, gente, o Final Cut 7 não parou de funcionar da noite pro dia. Você gosta dele? Você pode ficar mais aí 2, 3, 4, 5 anos editando. Aliás, até ontem estavam ganhando Oscar com ele, né? Exatamente. Parasita, lembrando aqui, foi editado no Final Cut 7, um programa que parou de ser atualizado há 12 anos atrás. Então, assim, é isso. Eu acho que ele tá num ponto que, pra mim, funciona muito bem. É claro, a gente quer sempre novidade, a gente quer coisas, né, que a coisa avance. É bom falar de novidade, pegar aquele negocinho que você, putz, eu não sabia que eu precisava disso, mas olha como é que isso aqui me ajuda. Mas, nesse momento, ele tá num ponto que me deixa extremamente feliz e eu posso continuar usando ele pelos próximos anos, numa boa. Porque o ponto é a narrativa, né? E não o software. O software tá resolvendo. Olha, eu sei o que pode ter no próximo Final. Releases sem bugs. Olha que implementação incrível que seria. Releases sem bugs. Porque, vamos combinar. Premiere tem bug pra caramba. A Avid, né, é um pouco mais cuidadosa, mas vira e mexe tem. Se tivessem releases sem bugs, seria incrível. A nossa equipe vai trabalhar só pra isso, né? A gente não vai ter feature durante um ano e você vai pegar redondo o programa sem problema nenhum. De ponta a ponta. Ia ser uma política interessante. Muito bem, senhoras e senhores, ficamos por aqui então em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. João Velho, obrigado pela presença aqui, pelo retorno ao podcast depois de um tempinho aí, para falar de novo sobre as escritas da edição, né? As coisas que você escrevia ali. Obrigado por compartilhar com a gente aí suas previsões, os acertos e aí as novas previsões aí para as próximas décadas aí, quem sabe. Espero que você esteja certo. Obrigado pela presença aqui. Tamo junto. Tô sempre aí, quando precisar. Porra, a sala de edição é o espaço privilegiado mesmo de pensar a montagem, a edição, encontrar os amigos. Tô sempre aí. Pode chamar quantas vezes quiser, que é um momento nobre aí pra estar sempre junto com vocês. Rodrigo Rocha, agora se vira aí, cara, com a edição do programa. Muito obrigado, cara, pela participação aí também, não só na edição, agora nos microfones também. Eu que agradeço, Rafa, a oportunidade de participar aqui. Final Cut é um assunto que eu não pensava sozinho, né? Tem muita gente que não deu chance pra ele. Tem muita gente magoada ainda com 2011, pelo que a gente viu. O podcast tem o Sala VIP, justamente para fazer esse encontro entre montadores, né? Falar sobre montagem e vira e mexe, ou quase sempre, a gente tá falando sobre software de edição. Estar lá também é uma grande oportunidade de você que tá começando agora. Você já tem a máquina, que é o mais difícil. Estamos lá para dar esse suporte que talvez, como o Porto falou, a Apple não está dando para você. Então, a gente tem essa oportunidade de você... Peraí, o Sala VIP entrega o que a Apple não entrega. Muito bem, exato, muito bem, esse suporte é muito bom. O cara joga nas 11, Rafa. O cara é um ótimo entrevistado, o cara edita o nosso programa e ainda faz um jabá. Marcelo Porto, obrigado pela participação mais uma vez, meu querido. Como sempre, é uma delícia estar aqui, eu adoro. É isso que o João falou, esse papo é muito gostoso. Software bom é aquele que você sabe usar. Então vai aprender a usar para ele se tornar melhor para você. E vamos em frente, que tem muito assunto ainda nos próximos episódios. É isso aí, galera. Segunda-feira que vem estamos de volta, como sempre, com mais episódio aí pra você. Sempre intercalando aí o segundo corte e o Sala de Edição. Então, fica ligado no seu feed, segue a gente, manda recadinho, avalia aí no Apple Podcast. Enfim, faz o que der pra fazer aí, que ajuda bastante pra gente chegar aí pra mais editores, pra que todo mundo receba a palavra do Sala de Edição, né, Marcelo Ferraz? Isso daí. Você que tá aí do futuro, manda feedback pra gente, diz o que a gente acertou, o que a gente errou, se atualizou o Final Cut, se não atualizou, manda retorno pra gente, que a gente fica sempre muito feliz. Esse podcast aqui só existe por causa de vocês, que estão aí do outro lado. Então, entre em contato. Valeu, gente. Até semana que vem.